Minha pergunta hoje para você é: você tem ideia do quanto a sua mente te limita? O nosso cérebro é de fato uma máquina incrível, porém, para nós obtermos sucesso com ele, nós precisamos dar os comandos certos e as informações necessárias para ele executar. O caminho de aprendizado em direção a usar a razão para equilibrar a emoção é longo, gente, e exige muito autoconhecimento e dependência de Deus. Nossa mente, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. É lá que tudo ocorre. Nossas memórias e experiências de vida estão armazenadas lá. E todo esse conteúdo exerce grande influência nos nossos comportamentos sem que a gente perceba. Praticamente 90% dos nossos comportamentos e ações são automáticas, vinda desse inconsciente onde está registrado tudo isso. Então, quanto menos você conhece e acessa a sua história de vida, mais a sua mente vai te limitar. Nós nos comportamos de uma maneira inconsciente a maior parte do tempo, por isso precisamos encarar os nossos principais medos e angústias, para assim a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. É como se fosse um monte de cachorro, umas correntes, e esses cachorros vão desgovernados assim, te dominando. É mais ou menos isso que é a sua mente. Você precisa puxar e ter o domínio disso. Hoje eu quero trazer aqui o exemplo de Gideão, trazendo numa questão, numa vertente do medo e da insegurança. A história desse homem está lá em Juízes capítulo 6. Eu não vou me aprofundar muito por causa do nosso tempo aqui, mas eu sugiro que você faça a leitura depois. Eu só quero falar aqui para vocês o versículo 14 e 15, que vai dizer assim, olha, o Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel. Não sou eu que estou enviando? Aí Gideão respondeu para o Senhor, Senhor, mas como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família. Presta atenção no que Deus está falando para Gideão. No começo do versículo, desse versículo 14, Deus está falando assim para ele, com a força que você tem, ou seja, é algo que Deus já colocou nele, a força que Deus já havia colocado dentro de Gideão, seria o que ele precisaria usar para vencer ali a missão e o propósito dele. Tudo que você precisa para cumprir a sua missão já está dentro de você. Sim, você pode e você precisa acreditar. Eu sei que talvez você tenha escutado isso milhares de vezes, mas eu quero dizer que esta é a verdade. E a chave para você realmente se tornar uma pessoa vitoriosa é acreditar nessa verdade, acreditar naquilo que diz que Deus está falando ao seu respeito, não no que a vida, no que as pessoas sem sabedoria falaram. A sua construção de crenças aconteceu lá na sua infância. Se de repente você viveu muitas experiências negativas, como situações de rejeição, de abandono, você vai acreditar que ninguém gosta de você. Você vai acreditar que você não é bem-vinda nos lugares, vai ficar com aquele sentimento de não pertencimento. Você vai acreditar que você é inconveniente, que as pessoas não se importam com você. Você vai acreditar que as pessoas não têm prazer de estar na tua presença, que não sentem sua falta nos eventos e nas reuniões de família. Você vai acreditar que não é amada, que não é querida. E se de repente você ouviu palavras negativas ao seu respeito na sua infância, das pessoas que mais deveriam te encorajar, que são seus pais, professoras, avós, figuras de autoridade, talvez você tenha desenvolvido crenças negativas ao seu respeito. Talvez você não enxergue nenhum potencial em você, talvez você se compare todo o tempo com outras mulheres e até inveje essas mulheres secretamente, achando que elas são melhores que você ou que elas são mais felizes. Talvez você se sinta incapaz de fazer algo relevante. Se você talvez foi muito recriminada ou criticada, ofendida e reprimida na sua infância ou na sua adolescência, você pode ter desenvolvido, por exemplo, um senso de vergonha horrível. Talvez você tenha medo de falar com pessoas e com figuras de autoridade, medo de chegar mais tarde numa festa e ter que ficar cumprimentando todo mundo e achar que as pessoas estão observando você ou falando sobre você. Talvez você tenha vergonha de falar com a professora da sua filha lá na escola, porque talvez você tinha medo de falar com as figuras de autoridade quando você era criança. Talvez você tenha vergonha até de comprar uma mercadoria que passe alguém vendendo na rua, você tem vergonha de lidar com as pessoas, tem medo de expor a sua opinião, talvez numa roda de conversa. Não sei você, mas eu era exatamente isso que eu acabei de escrever aqui em detalhes sobre a vergonha. Em todos os aspectos era eu que tinha essas características aí. Talvez você não tenha coragem nem mesmo de orar por alguém em público, com medo de não ter um bom desempenho diante das pessoas, de não saber as palavras que você vai usar. Talvez você tenha medo de ser criticada e por isso você prefere não se expor e assim você mata o seu chamado, o sonho que Deus tem para sua vida.
Talvez você esteja como Gideão esteve um dia, dando as mesmas desculpas que ele usou lá no versículo. Ai, que o meu clã é o menos importante, que eu sou o menor da minha família. Gideão estava preso numa estrutura mental que nós conhecemos como vitimismo e como crenças limitantes. E eu quero dizer que eu te entendo perfeitamente. Se você tem alguns desses sentimentos e comportamentos, você pode ser liberta. Eu estou aqui para dizer que Jesus pode te libertar. Como eu também havia passado por diversas experiências na minha infância de rejeição, de desprezo, de abandono, de bullying, desde o ventre da minha mãe passando coisas ruins, eu sempre me senti mal comigo mesma. Eu tinha um senso de inferioridade tão grande, eu não via nada de bom em mim. Mesmo eu frequentando igreja há mais de 27 anos, um dia eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida, gente. Tal era o meu desânimo, a minha dor emocional em relação à vida, tal era a falta de amor próprio. Eu não via sentido para nada. Eu nunca me sentia à vontade nos ambientes, parece que eu não pertencia a esse mundo, sabe? Era uma sensação de vergonha por eu existir. Algumas pessoas talvez entendam essa horrível sensação que eu estou descrevendo aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, do tipo, quem sou eu na fila do pão para querer alguma coisa? Eu nunca acreditei no meu potencial, eu não tinha ideia de qual era o propósito da minha vida, eu era tão tímida, gente, que eu morria de medo de falar numa sala de aula com colegas ali, por exemplo, eu ficava literalmente roxa, eu sentia o meu coração acelerar, as mãos suavam, eu tinha um verdadeiro pânico, uma vontade de sair correndo, mesmo que fosse para eu perguntar algo importante para algum professor, eu deixava de aprender com medo, eu preferia ficar com a dúvida do que deixar de obter ali informação importante, porque eu teria que me expor. Eu sentia isso, gente, até pouco tempo atrás, em 2015, quando eu cursava faculdade de psicologia, eu lembro que definitivamente falar em público não era o que eu mais queria não, né? Mas Deus já estava começando a trabalhar ali a minha desenvoltura para falar e cumprir esse chamado. Hoje eu faço vídeos, eu dou aula, palestras, eu comunico informações para que possam ajudar outras mulheres a superar as suas dores e os seus traumas. Mas naquela época, lembro quando uma professora me falou para eu ler um texto em público. Meu Deus do céu, ali foi como que uma quebra mesmo e uma exposição onde Deus me curou. E Deus vai usar muitas vezes situações constrangedoras para te expor, mas para te curar e para te libertar. E talvez você se pergunte, e o que fez aquela Roberta medrosa, tímida, insegura, que não acreditava em si mesma, ser hoje uma mulher que escreve livros, que fala em público, que grava vídeos, áudios, que produz textos e conteúdos para as redes sociais, que tem impactado tantas mulheres? A resposta para isso, na verdade, daria outros drops, mas de uma forma muito objetiva, foi percorrer um caminho de desconstrução dos padrões mentais e das crenças que me limitavam e permitir que a verdade de quem eu sou em Deus, do que Deus diz sobre mim, do que Ele já havia colocado em mim de dom, talento e habilidade, do que Ele acrescentou para que eu pudesse cumprir a minha missão. Eu sei que você pode fazer muito mais do que você pensa que você pode. Eu acredito que você pode, vai realizar muito mais do que você imagina. O caminho vai ser fácil? Não, nem um pouco. Mas comece dando as informações corretas para o seu cérebro. Em vez de você falar que qualquer mudança mental vai ser muito difícil, diz que ela vai ser desafiadora, mas que você vai conseguir. Eu sugiro você trocar essa informação, porque quando você trabalha por comandos no seu cérebro e você diz que algo é muito difícil, ele entende que ele não vai conseguir alcançar o objetivo, então para que se esforçar tanto, já que não vai realmente conseguir vencer? Qualquer esforço é sempre ruim para o nosso cérebro. Ele foi programado para nos defender, então ele sempre busca economizar ali um tanto de energia para que quando aconteça alguma coisa, a gente esteja em perigo, ele tenha uma reserva suficiente para nos defender e preservar a nossa vida, porque essa é a função principal do cérebro. Mas qualquer quebra de crença ou padrão comportamental vai exigir muito esforço do nosso cérebro, por isso você vai precisar ser persistente, você vai precisar perseverar na leitura da palavra, você vai precisar perseverar na declaração da palavra de Deus, ser intencional no seu relacionamento com Ele, que esse vai ser o fator principal para qualquer processo de cura emocional e de desconstrução de comportamento. Não vai ser, gente, do dia para a noite que você vai deixar de ter medo, de ter dúvidas, de ter vergonha, que você vai passar a ser forte e corajosa. Não, vai ser através das batalhas e das experiências que você vai vivenciar, o fogo cruzado que muitas vezes Deus vai te colocar, que vai fazer com que você vença isso.
Lá no capítulo 7 de Juízes, Deus vai fazer um teste com o exército de Israel, o que aquele que Gideão comandava. E de 32 mil homens que estavam ali, vai restar apenas 300 para lutar contra 135 mil homens do povo inimigo. O que Deus estava querendo ensinar para Gideão? Dependa de mim. Ele queria mostrar para Gideão que não se vence nenhuma guerra sem depender da força estratégica de Deus. E é isso que Deus está falando para mim, para você. Deus está te ensinando a crer e ter fé. E Ele convida você a acreditar em você mesma, ter fé nele, saber que Ele começou a boa obra e que Ele vai completar até o fim. Eu quero que você acredite que você que você pode, que você vai realizar muito mais do que você imagina. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, curta, comente. Até o próximo Drops Emocionais.